Sociedade grega. Cada polis tinha sua própria organização social e algumas, como Atenas, admitiam a escravidão, seja por dívidas ou guerras. Esparta, por sua vez, tinha poucos escravos, mas possuía os servos estatais que pertenciam ao governo espartano. Ambas as cidades eram governadas por uma oligarquia rural. Em Atenas, ainda verificamos a figura dos estrangeiros, que eram chamados de metecos. Só era considerado cidadão quem nascia na cidade, e por isso os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas da polis. Os escravos e as mulheres também eram excluídos da política, mesmo que tivessem nascido em Atenas. Democracia na Grécia Antiga. Período Clássico. Grécia Antiga é a época que se estende do século XX ao século IV a.C. O sistema democrático desenvolveu-se principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham a oportunidade de discutir questões políticas em uma praça pública, chamada Ágora. A democracia era o governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios, que eram liderados por dirigentes considerados deuses, como foi o caso do Egito. A democracia ateniense era bem diferente do que conhecemos hoje, já que somente podiam participar do governo os homens livres que tivessem nascido na cidade de Atenas. A economia na Grécia Antiga. A economia grega baseava-se na agricultura e no comércio. Os cultivos eram dedicados às vinhas, oliveiras, trigo e à criação de animais de pequeno porte. O comércio ocorria entre as cidades gregas nas margens do Mediterrâneo e afetava toda a sociedade grega. Para realizar as trocas comerciais, usava-se a moeda dracma. Havia tanto o pequeno comércio do agricultor, que levava sua colheita ao mercado local, quanto o grande comerciante, que possuía barcos que percorriam toda a rota do Mediterrâneo. Os gregos produziam produtos em couro, metal e tecido. Os tecidos eram fabricados por mulheres, independente da posição social que ocupavam. Religião da Grécia Antiga. A religião da Grécia Antiga era politeísta, na qual se cultuavam vários deuses. Ao receber a influência de diversos povos, os gregos foram adotando deuses de outros lugares. Haviam 12 deuses mais relevantes, que eram Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Hades, Afrodite, Hermes e Dionísio. Além deles, havia semideuses, ninfas e heróis, que eram também adorados tanto em casa como publicamente. As histórias dos deuses serviam de ensinamento moral à sociedade e também para justificar atos de guerra e de paz. Os deuses também interferiam na vida cotidiana, e praticamente havia uma divindade para cada função. Se um grego tivesse uma dúvida em relação a qual atitude tomar, poderia consultar o oráculo de Delfos. Ali, uma pitonisa entraria em transe a fim de iniciar contato com os deuses e responderia a questão. Como essa resposta era dada de forma enigmática, um sacerdote se encarregaria de interpretá-la ao cliente. Cultura na Grécia Antiga. A cultura grega está intimamente ligada à religião, uma vez que a literatura, a música e o teatro contavam os feitos dos heróis e de sua relação com os deuses que viviam no Olimpo. As peças teatrais eram muito populares e todas as cidades tinham seu espaço cênico, chamado orquestra, onde eram encenadas as tragédias e as comédias. A música era importante para alegrar banquetes civis e acompanhar atos religiosos. Os principais instrumentos eram a flauta, os tambores e as harpas. A harpa era utilizada para auxiliar os poetas no relato de suas obras. Esportes na Grécia Antiga. Os esportes faziam parte do cotidiano grego, e para celebrar a aliança entre os diferentes polis, eram organizadas competições nos tempos de paz. A primeira competição foi realizada em 776 a.C., na cidade de Olímpia, e por esse motivo ficou conhecida como Jogos Olímpicos, ou simplesmente Olimpíadas. Naquela época,
Apenas os homens livres que soubessem falar o idioma grego poderiam participar da competição. Para mais dicas como essa, se inscreva no canal.